Queridos, aqui estamos novamente, né? Vamos falar mais uma vez para terminar essa. Ainda não dá para terminar, que são 4 vídeos, né? Esse é o terceiro da nossa série sobre o realismo, naturalismo e parnasianismo. Agora eu quero destacar o Brasil, né? Autores e obras do Brasil. Então, o Brasil, o marco do realismo no Brasil, bem depois da questão Coimbra Branco, foi 1865, no Brasil é 1881, que o realismo se inicia com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembrando que o realismo é o período em que se combate os exageros do realismo. Do realismo, a gente pode citar como grande autor o Machado de Assis e o grande romance O Memórias Póstumas de Brás Cubas. Do período, o Machado, o Aloysio Azevedo e o Raul Pompeia. Continuando, né? Então, primeiro, o autor Machado de Assis. Características marcantes da obra dele: a intertextualidade. O que é a intertextualidade? Na intertextualidade, você dialoga com outras obras. Então, ele faz muitas referências a autores que ele leu. O Machado de Assis é um autor muito rico. Exige muito da gente, leitor, hoje, ler o Machado de Assis. Ele exige um grande leitor. Nem por isso você vai se entregar à preguiça e vai deixar, não, já que eu não sou esse grande leitor, eu não vou ler. Não, o Machado de Assis ele não é para qualquer um. Mas por que eu não ter brio e me aventurar pelo Machado de Assis? Machado de Assis é um autor exigente. Então vamos nos esforçar para ler Machado de Assis. Então, cara, uma das coisas que torna o Machado de Assis difícil para algumas pessoas é a intertextualidade. O que é intertextualidade? Então, o diálogo com outros textos. Ele faz referências a Shakespeare, a Bíblia, a música, a pinturas, a várias manifestações artísticas do seu tempo e bem mais anteriores, a mitologia. Então, a intertextualidade é um traço marcante da obra dele. A metalinguagem, quer dizer, ele fala, ele em determinados momentos ele dialoga com o leitor. Ó, tu, leitor, isso é metalinguagem. Eu estou escrevendo esse romance, né? Então isso é metalinguagem. O texto que fala do texto. A análise realista do espírito humano e dos seus valores. A crítica. E a marca mais fantástica, a ironia. Ele é profundamente irônico e às vezes é necessário que a gente tenha muita sutileza para perceber essa ironia na literatura do Machado de Assis. Obras principais. Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881. Outra obra importante, Quincas Borba, que agora está na FUVEST. Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Claro que ele escreveu muito mais. Isso aqui são só os romances. Ele também escreveu poesia, escreveu conto, escreveu crônica, escreveu teatro, escreveu crítica. Machado de Assis escreveu muito. Um autor fenomenal, né? Então, assim, é considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Mesmo estrangeiros se apaixonaram pela obra dele e não é à toa. Memórias póstumas aqui, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Por que memórias póstumas? Porque o narrador é alguém que já morreu. Então ele conta suas memórias depois de morto. Por isso que são memórias póstumas. É o Brás Cubas, um narrador em primeira pessoa. Naturalismo, que é essa tendência dentro do realismo, o grande autor vai ser o Aloysio Azevedo. Embora também tenha o Raul Pompeia. Mas eu vou destacar o Aloysio Azevedo porque ele é autor de um grande romance chamado O Cortiço. E O Cortiço é leitura obrigatória. Ele é o pioneiro do naturalismo no Brasil, nasceu no Maranhão, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, assim como Machado de Assis, autor de diversos livros, alguns bastante polêmicos, como O Mulato, que provocou bastante escândalo, e o Casa de Pensão, que o consagrou, e o Cortiço, que é o mais relevante, o mais conhecido da sua obra, que vale muito a pena a sua leitura. Todos valem, mas o Cortiço é o grande livro da literatura naturalista brasileira. Ele não escondia o seu inconformismo com as regras. Foi o primeiro escritor brasileiro a querer viver apenas da literatura, a viver da escrita.
conseguiu isso por um tempo, mas depois ele abandonou a escrita para se tornar diplomata. Aí ele abandonou a literatura. Morreu em Buenos Aires, Argentina, em 21 de janeiro de 1913. Obras dele, O Mulato, publicado no mesmo ano de Memórias Póstumas, e O Cortiço, de 1890, aqui um exemplar, uma capa de 1991. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês por enquanto sobre o realismo e o naturalismo. O parnasianismo vai merecer um quarto vídeo só sobre ele, que eu vou postar depois. Gente, façam revisão da apostila, revejam essa matéria, vejam os exercícios no plural, vejam onde vocês erraram, para essa matéria não ficar para trás. Um grande abraço para vocês e até breve.